Olá, está começando mais um RDTV e hoje nós vamos falar sobre a fiscalização nas rodovias federais e a atuação importante que a PRF faz para evitar acidentes, para apreender drogas, entre outras coisas que passam pelas rodovias federais de Mato Grosso. E nos nossos estúdios eu falo com o novo superintendente da PRF, Arthur Nogueira. Seja bem-vindo, superintendente. É um prazer retornar a este meio de comunicação. É muito importante nós levarmos informação, Patrícia. Eu que agradeço o convite e vamos trazer as novidades e as expectativas desse novo momento da PRF. E falando desse novo momento, superintendente, o senhor retorna quase 6 anos depois. Que PRF o senhor encontrou aí após 6 anos? É uma PRF mais estruturada? É uma PRF que demanda aí estrutura em algumas áreas? Há gargalos? Qual é a PRF que o senhor encontrou? Há um ponto positivo que é o efetivo. Historicamente, o maior efetivo que a PRF já teve em nível Brasil. Mato Grosso não ficou de fora. Hoje nós temos 528 policiais. Em 2017 nós tínhamos quase 400. Então é um número considerável que deve refletir nos resultados, na redução de acidentes, no número de apreensões, não só de entorpecentes, mas de extração ilegal de madeira. Mas a infraestrutura, ela é muito pior do que em 2017. Vamos falar de viatura, por exemplo. Temos problemas hoje de viatura, porque a última compra foi em 2018. Nossa. Então, como é que uma polícia rodoviária fiscaliza, não se preocupou com a renovação da frota? Porque uma das funções é estar em vários pontos, né? Se deslocar, então imagino que isso esteja dificultando bastante. Já tem uma sinalização do governo federal de melhoria nesse quesito? Sim, o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, colocou como prioridade para o departamento a aquisição para a renovação da frota. Esse é um processo não tão rápido, porque se nós tivéssemos hoje o recurso necessário para renovar toda a frota, mesmo assim há uma espera de cerca de 10 meses para a entrega de uma viatura pronta, toda equipada da Polícia Rodoviária Federal. Certo. Superintendente, a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro foi uma gestão que desmobilizou algumas ferramentas de fiscalização, como por exemplo os radares, que a gente sabe que estão retornando. Queria saber do senhor a sua opinião sobre os radares, se é importante seu retorno, se não é, e sobre essa desmobilização e esse momento de reorganização que a PRF passa. É um erro fatal. Quando ele desativou milhares de radares, e aqui eu vou citar um exemplo que todo mundo conhece na Serra de São Vicente, logo na descida da serra, onde tem aquelas curvas, nós convivemos semanalmente com acidentes e muitos desses acidentes fatais. Muitas pessoas morreram porque a velocidade acima do local era o principal fator. Então, com o retorno desses radares, já estão instalados, sendo já aferido em fase de teste, a tendência é uma redução de acidentes. Podemos garantir que 100% dos acidentes deixarão de ocorrer? Não, porque o motorista ainda insiste em desrespeitar a sinalização. Hoje é uma via totalmente sinalizada. Se ele, de fato, respeitar a sinalização do 40 por hora e de 50, que é na Serra de São Vicente, o risco dele se envolver em um acidente é menor. E caso ele se envolva, o impacto por conta da velocidade não vai ter essa letalidade de ceifar a vida do motorista e às vezes até do passageiro que se encontra. Tivemos até um médico da concessionária Rota do Oeste que foi atropelado em um momento que atendia um acidente, por conta da velocidade e também do sistema de freio do veículo que havia problema. Certo. E que para quem circula nas rodovias, pelo menos é uma impressão, durante esse período houve uma diminuição daquelas operações com radar móvel ali para fiscalizar. E parece que isso está retornando com maior força. É isso mesmo? Qual a importância disso? Porque a gente sabe, né? O motorista sabe exatamente onde estão os pontos da PRF. Então, a hora que está chegando, vê a placa ali, PRF está chegando, já desacelera e vai devagarzinho. E nos outros pontos,
taca-lhe pau, né? Não foi uma impressão, Patrícia, da sociedade essa ausência da PRF. Foi um fato. Né? Nós fomos limitados na utilização dos radares móveis, ficamos voltados muito ao combate à criminalidade, está aí o resultado do recorde de apreensão de drogas, e isso deixou um pouco a essência da PRF, que é a segurança viária. Que são as vidas das pessoas. Nós tivemos um aumento ano a ano do número de mortes e do número de acidentes registrados aqui no estado. E isso já tem um reflexo nesse ano. Né? Os radares voltaram a operar, as equipes estão circulando, porque, como você bem disse, o cidadão sabe onde estão as unidades operacionais, que são os postos da PRF. Ele vai passar certinho com cinto de segurança, salvo algumas exceções que ainda desconsideram e passam de forma equivocada, infringindo a legislação. Mas as equipes hoje elas são liberadas para transitar com a viatura, parar nos pontos mais sensíveis e ser o fator surpresa da fiscalização, para que a gente possa, de fato, reduzir a velocidade, evitar as ultrapassagens, encontrar aquele motorista que consumiu bebida alcoólica ou algum tipo de droga para dirigir e fazer o trabalho preventivo para evitar a ocorrência desses acidentes. Esse é o grande trabalho da PRF, o grande desafio, a prevenção. Certo. E aí, falando de fiscalização, num outro quesito, que é, como o senhor disse, a apreensão de drogas, a gente sabe que Mato Grosso, infelizmente, é um corredor do tráfico, também para madeira ilegal, às vezes para armas, enfim, são N situações que estão acontecendo aí, que passam pelas rodovias federais. Como que está o trabalho da PRF nesse sentido? Há um trabalho estratégico também voltado a isso? Há um trabalho muito bem estruturado, que começa onde? Começa no setor de inteligência. Hoje nós temos agentes de inteligência em todas as 7 delegacias, estamos nas todas as regiões do estado e eles, subsidiados pelas informações das equipes operacionais, com a integração com as demais agências das forças estaduais e federais, conseguem alcançar resultados que demonstram o aumento, por exemplo, da maconha, da cocaína apreendida, das madeiras extraídas ilegalmente, o transporte, chegamos a quase 11 mil metros cúbicos, nós estamos falando aí de 350 carretas carregadas de madeira transportadas de forma ilegal. E ainda temos um alto índice de roubos e furtos de veículo e a PRF tem quase que diariamente cumprindo mandados de prisão em aberto. São aquelas pessoas que são abordadas pelas viaturas, pelas equipes e, quando checada, constata-se que há um mandado de prisão em aberto. Essas pessoas são conduzidas à delegacia de polícia civil para o cumprimento desse mandado. Então são centenas de pessoas, quase 250 em 2022. Então tem todo um trabalho de combate à criminalidade passando pela inteligência. Superintendente, queria falar um pouquinho da BR-163/364, também conhecida infelizmente como a rodovia da morte nos últimos tempos. A percepção que a PRF tem em relação a essa rodovia, tem um trecho que é pior? Seria esse trecho ali que vem de Sinop ao Posto Gil, que a gente sabe que tem um tráfego muito forte de caminhões, que tem um índice muito alto de acidentes? Qual que é a percepção da PRF em relação a esse eixo que a gente sabe que é tão importante de escoamento da produção de Mato Grosso? Quero aproveitar para esclarecer a quem nos acompanha que é 163/364/070. Ainda tem a 070, elas se verdade. Encontram acima da Serra de São Vicente, onde tem a escola agrícola. Elas são as 3 rodovias juntas, chegando em Cuiabá as 3 rodovias. E essa afirmação de rodovia da morte, a gente precisa ter muito cuidado. Porque a rodovia, eu costumo dizer, ela está parada, ela não se movimenta. A dinâmica é do condutor. E a causa dos acidentes que a gente acompanha dia a dia, a causa principal é o comportamento do motorista. Não é a estrutura, então, da rodovia? Não, a estrutura, não podemos negar que ela é uma estrutura de décadas atrás com relação ao
modelo de transporte rodoviário que nós temos. Uma rodovia que foi construída para caminhãozinho, hoje nós temos carretas de 25 metros, 30 metros, transportando 74 toneladas, e o volume é muito grande. Então, essa infraestrutura contribui sim, por conta dos congestionamentos, das velocidades, da falta de acostamento, iluminação. E o trecho hoje mais sensível para nós está entre o Posto Gil e Lucas do Rio Verde. Então eu fico feliz quando ouço a notícia de que a próxima etapa da duplicação ao estado de Mato Grosso assumindo o controle será entre Diamantina e Nova Mutum, 86 quilômetros, que dá muito trabalho para a PRF, porque é uma pista simples, estreita, sem acostamento, com um volume de tráfego muito grande. Ali já é um trecho só de 163, porque a 364 ela já segue para Diamantina, no sentido Campo Novo do Parecis. Além da BR-163, qual outra BR que inspiraria mais cuidados nessa questão dos acidentes, da infraestrutura, ou essa é realmente a mais preocupante? Não, a espinha dorsal, né, a preocupação 01 da fiscalização é esse trecho da 163, sim, se estendendo hoje até a divisa com o Pará. Por quê? Parte da produção hoje sai da região de Sorriso, Sinop, não vem mais passando por Cuiabá para chegar até Rondonópolis no terminal ferroviário. Já sobe sentido Pará para Miritituba. Então o volume aumentou muito, tanto é que hoje já há uma outra concessionária que assume o controle, mas que não há nenhum projeto de duplicação. Mas a PRF tem muito trabalho, principalmente na região de Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, lá na Serra do Cachimbo, acidentes com veículos de carga. E não podemos deixar de lembrar que a BR-070, entre Várzea Grande e Cáceres, é muito preocupante porque é um volume de veículos de carga pequeno, logo os automóveis, como a pista está favorável, tem acostamento, não tem buraco, está sinalizada, eles desrespeitam os limites de velocidade e os acidentes ali, via de regra, são trágicos, porque a velocidade está muito acima da permitida para aquela rodovia. Então, o estrago é grande. Dá para dizer, então, superintendente, que o fator humano é o principal motivo desses acidentes? Sim. Exemplo, colisões traseiras. São diversas colisões traseiras todos os dias. Por quê? Não manteve a distância de segurança do veículo da frente. Há um volume de veículos, quando o trânsito para, ele vai parando, na hora que para, aquele que não mantém a distância de segurança do veículo da frente, ele não terá o espaço, ele vai frear, vai colidir na traseira do outro. Isso dá muito trabalho, pode não gerar vítimas graves ou mortas, mas interrompe o fluxo, congestiona, e isso dá um reflexo em toda a malha rodoviária, principalmente nessa espinha dorsal entre Rondonópolis, a saída para o Pará, que é 163, 364. Certo. Superintendente, durante principalmente as eleições, houveram muitas críticas de que a PRF estaria contaminada politicamente, de que a PRF estaria atuando em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso no país todo, que demorou para fazer as desmobilizações. Isso de fato aconteceu, ou a PRF estava independente? Qual que é a percepção do senhor em relação a essa situação? Olha, é uma análise que, a partir do momento que eu assumi, o foco é olhar para o dia seguinte. Né? Colocar a PRF como uma polícia de fato de Estado para atender a sociedade, ela independe de qualquer um que esteja representando no executivo como presidente. Ela não pode ser uma polícia de governo, ela tem que ser de Estado, servir à sociedade. É uma polícia da administração pública civil que utiliza o uniforme para as operações, e o policial também pode trabalhar na área administrativa, na área meio, na área de representação, sem o uniforme, devidamente atendendo à nossa legislação interna. Então, é algo que é discutido um nível maior, se a polícia teve participação ou não, né, se os policiais foram contaminados, se a ação no dia da eleição, no estado X, Y, Z, não cabe a mim tecer esse tipo de comentário. Cabe a mim reafirmar que nós somos uma polícia de Estado para servir a sociedade, para trazer a informação
respeitando os meios de comunicação que fazem com que nós possamos levar essas informações, essas orientações e ajuda o nosso trabalho. Uhum. No início da entrevista, o senhor disse que aumentou o efetivo, né? Ele é suficiente? Ainda seria necessário um concurso público ou não? E os postos hoje existentes no Estado também são suficientes? Eu costumo dizer que a segurança pública sempre terá essa percepção de que o efetivo não é suficiente. Uhum. A PRF tem 13.098 cargos pela lei para todo o Brasil. Já alcançamos esse número com os últimos concursos. Então não há essa possibilidade hoje de fazer concurso, só temos 200 vagas de vacância. Então o departamento ele não consegue, não há como fazer na Universidade da PRF uma formação para 200 policiais que tem o mesmo custo que para 1.000 policiais. Então a gente vai aguardar essa vacância. Dividido entre os estados, de acordo com a malha, de acordo com as características de cada estado, Mato Grosso tem 528 hoje. É suficiente? Se houver um planejamento, a gente consegue atender, embora 5.800 quilômetros é muito trecho. O cidadão ele precisa entender que a gente não pode estar em cada quilômetro. Por isso é importante que o cidadão faça a sua parte. Nós trabalhamos com planejamento. E esse planejamento, se executado, faz a diferença e multiplica esse número de 528. O policial rodando com viaturas em condições, com equipamentos como radar, como bafômetro, entre outros que a gente tem para utilizar na operação, somado ao trabalho de inteligência e a integração com as demais forças, a gente consegue fazer um trabalho de prevenção, como foi no último feriado, uma redução de 71% no número de mortes e de mais de 60% do número de acidentes graves, com a fiscalização, com a presença, com a inteligência e com o planejamento. E os postos estão divididos estrategicamente atendendo? Sim, não há uma política de expansão. São quantos hoje? Nós temos 15 unidades operacionais. Teremos agora a construção da unidade operacional em Sinop, que historicamente já deveria ter uma unidade operacional. A concessionária que assumiu a 163 após Sinop está fazendo a entrega de uma unidade operacional em Guarantã do Norte, que era um vazio que nós tínhamos. A última unidade é em Nova Santa Helena, ligada à delegacia em Sorriso. Então serão 17 unidades operacionais. Também a construção iniciada já em Barra do Garças, retirando da 158, trazendo para 070, atendendo o novo anel viário que foi recém-inaugurado para os veículos de carga. Então a polícia ela precisa ser dinâmica. Não é a presença com uma unidade operacional fixa que fará essa diferença, mas sim a presença da viatura circulando como fator surpresa, para que o cidadão possa entender que em qualquer lugar onde ele está circulando, ele pode estar sendo monitorado, como é hoje, através das câmeras que são instaladas na rodovia. Nós temos a lei que permite, diante do cometimento da infração, a autuação por meio eletrônico, em vários pontos da rodovia. Então você, motorista, que não enxergou a viatura da PRF, saiba que nós temos dezenas de câmeras espalhadas em pontos sensíveis de ultrapassagem, entre outras infrações que o policial está verificando aqui de Cuiabá, no ar-condicionado, sentado diante de telas, e você receberá a notificação de autuação que pode chegar a R$ 1.457, 7 pontos da sua CNH. Então, fique atento, faça a sua parte, respeite a sinalização. Palavra de ordem, então, é fiscalização. Sim, presença, humanização, bom atendimento para uma prestação de serviço, para que a gente possa trazer um trânsito seguro, reduzindo acidentes e evitando as tragédias, como a gente viu em janeiro, um índice muito alto, mais de 30 pessoas perderam a vida. Infelizmente. Superintendente, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu gostaria de perguntar para o senhor já chegou a disputar o governo. O senhor teria interesse de voltar a pleitear algum cargo eletivo ou não? Isso é um sonho ou um desejo que ficou para trás? Olha, o foco agora é colocar a Polícia Rodoviária Federal no
cenário de segurança pública dentro daquilo que nós temos a expertise. Falar de futuro, quem me conhece sabe que eu não trato dessa forma, porque são 29 anos de profissão. Então eu já tive casos de fiscalizar um veículo, 10 minutos depois receber a notícia de um acidente, chega lá, está a pessoa acidentada já sem vida. Então eu não costumo projetar, mas eu sempre estou preparado. Eu nunca deixei de estudar, de me preparar. Então, se lá na frente eu vivo estando em condições de disputar, de colocar o conhecimento à disposição do processo eleitoral, o que me impede? Qualquer cidadão dentro da legislação eleitoral que atenda os requisitos pode se colocar como candidato. Tá certo. Muito obrigada pela presença. Se o senhor quiser falar sobre alguma outra ação, articulação da PRF, esteja à vontade. Sim, eu agradeço, Patrícia, e lembro que nós temos um trabalho muito importante de educação para o trânsito, que é o cinema rodoviário, é o festival de teatro de trânsito e as abordagens que a gente faz nas unidades operacionais, convidando o cidadão a acompanhar um videozinho de 10, 15 minutos, dando as orientações. Isso é o trabalho de prevenção, que é muito importante para ativar a consciência do atual condutor, do futuro condutor, porque essa integração entre PRF e o usuário da via faz com que a gente alcance bons resultados, e isso não só impacta na redução de acidentes, mas na circulação da economia do nosso estado, com uma fluidez garantida, a pista sempre liberada para que os motoristas possam transitar sem maiores estresses. Então, agradeço o espaço e estamos à disposição, reafirmando que a PRF não foge à informação com a imprensa. Nós somos servidores públicos federais e o que aconteceu no governo passado ficou para trás. Nós estamos prontos para falar com a sociedade sem medo e trazendo a realidade dos fatos. Tá certo, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo aqui no RDTV e no RD News. Você assistiu então uma entrevista com o novo superintendente da PRF, Arthur Nogueira. Nós tratamos sobre fiscalização nas rodovias, seja de veículos, seja de cargas irregulares e até de tráfico de drogas. Também tratamos sobre os pontos mais sensíveis das rodovias, entre outros temas. Você assiste esta e outras entrevistas no site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima.